Vamos à correção do exercício 1 da página 46, então. 1 da página 46, só lembrando, tá? Vamos resolver então o exercício letra A, que diz o seguinte: reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples. Para a gente reduzir todas essas expressões à sua forma mais simples, a gente precisa fatorar cada um desses números que estão no radicando. Então, o primeiro deles é o 12, vamos fatorar o 12, que é par, portanto dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Portanto, a gente vai pegar, como a raiz é quadrada, vai pegar quadrados, ou seja, de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 3. O 3 não tem par, é um solteirão, então ele vai ficar avulso ali, quietinho. 75, fatorando, o 75 dá por 3, é 3 vezes o 25. O 25 dá por 5, que dá 5, e o 5 dá por 5, que dá 1. Portanto, como a raiz é quadrada, eu vou pegar pares de números iguais. 5 ao quadrado e o 3 que está sozinho. 9 raiz de 3 já está prontinho, não tem como fatorar, o 3 é pequenininho. O 27 dá para fatorar, que dá por 3, dá 9, que dá por 3, dá 3, que dá por 3, dá 1. Então, o 27 nos interessa agora é que a gente pegue de 2 em 2, como eu tenho só um par, o outro ficou sozinho. Né? Se fosse raiz cúbica, eu pegaria 3 ao cubo, mas não é, a raiz é quadrada. E o 48, vou fatorá-lo. Ficou torto, né? Vamos arrumar. 48, que dá por 2, dá 24, que dá por 2, dá 12, que dá por 2, que já está fatorado lá, ó, dá 6, que dá por 2, dá 3, que dá por 3, dá 1. Então, como a raiz é quadrada, eu vou pegar pares de números iguais. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. Agora, vamos montar a minha continha, a minha expressão, né? Que eu tenho a raiz de 12, também conhecida como raiz de 2 ao quadrado vezes 3, mais a raiz de 75, que também é conhecida como 5 ao quadrado vezes 3, que temos a subtração do 9 raiz de 3, e depois a soma da raiz de 27, que também é conhecida como 3 ao quadrado vezes 3. E ainda somando a raiz de 48, que também é conhecida como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Agora, a gente vai tirar de dentro da raiz, extrair fatores do radicando. Quem que a gente vai tirar? Vai tirar quem tem quadrado. Este 2, este 5 sai, este 3 sai, este 2 sai e este outro 2 sai. Todo mundo que tem a chave para sair, vai sair. Trocando de azul aqui. Saiu, então, o 2 ao quadrado, e quando ele sai, ele perde a chave, ele deixa a chave na fechadura, que é o 2, não, né? Ele fica sem o quadrado aqui. No 3 ficou lá dentro. O 5 saiu, o 3 ficou lá dentro. Aqui já estava pronto, 9 raiz de 3. Aqui eu fico com 3 raiz de 3, que esse 3 saiu. Aqui, ó, saiu 2 e saiu 2. Então, saiu 2 vezes 2, 4. E ficou 3. Pois muito bem, vamos falar de laranjas. Vamos falar de maçãs. Então, vamos falar de maçãs. Aqui eu tenho uma maçã, duas maçãs, 5 maçãs, 9 maçãs, 3 maçãs e 4 maçãs, certo? Isso são maçãs que têm suas respectivas folhinhas verdinhas, muito lindas, tá? Então, aqui, ó, por que eu tô fazendo maçã? Que isso, professora, fazendo maçã?
Nós estamos fazendo as maçãs, porque daí a gente consegue dizer o seguinte, que eu tenho duas maçãs. As raízes vão fazer de conta que cada raiz de 3, como elas são iguais, olha só, semelhantes, cada uma delas é uma maçã. Eu tenho 2 maçãs, mais 5 maçãs. Quantas maçãs eu tenho? 7 maçãs. 7 maçãs menos 9 maçãs, ou seja, eu tenho 7 maçãs, mas eu devo 9 maçãs. Então, eu fico devendo 2 maçãs. Se eu fico devendo 2 maçãs e somam 3 maçãs, eu fico com uma maçã. E, somando com mais 4 maçãs, eu fico com o resultado de 5 maçãs. A maçã é a raiz de 3. Então, eu tenho 5 raiz de 3, ó. Resultado certo. Então, acertamos a questão, né? É para isso que servem os resultados que estão do lado, né? No meu caso aqui, no meu livro, tá do lado o resultado. No de vocês também provavelmente tem resposta, né? É só vocês conferirem. A resposta serve para conferir, né? Não para passar a perna em ninguém, nem muito menos em vocês mesmos. Porque quando vocês pegam e copiam a resposta sem entender, vocês estão enganando a vocês mesmos, né? Não a ninguém mais. Principalmente agora à distância. Se vocês olham a resposta e fazem de conta que entenderam, aí o problema é de vocês, né? Porque depois vocês vão estar prejudicados, né? Ao curto prazo. Vamos à letra B. Vou fazer a letra B aqui em cima. Se tudo der certo. Sempre acontece isso comigo. Eu não quero esse negócio. Como que eu apago esse negócio? Entendeu? A letra B. 4. Ele não está aceitando em alguns locais aqui. 4 raiz de 125 mais 3 raiz de 45 e menos 30 raiz de 5. Vou fatorar o 125 aqui embaixo. Vou até fazer de outra cor para muito clarinho. Vamos fatorar o 125 aqui. 125 é um número ímpar, não é par, então não dá por 2. Ele vai dar por 5, né? Porque para a gente saber se dá para dividir por 2, o número tem que ser par. Para a gente saber se dá para dividir por 3, a gente soma os algarismos. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 5 dá 8, e o 8 não dá para dividir por 3, então o 125 também não dá, tá? Essa é a regra da divisibilidade por 3. Para dividir por 5, eu tenho que terminar em 5 ou em 0, então esse termina em 5. 125 dividido por 5 dá 25, esquece esse 1 aqui, que dá por 5 e dá 5, que dá por 5 e dá 1, tá? Vamos apagar esse negócio aqui, ó. Voltando, achei lá, então, 125, como a raiz é quadrada naquele caso, eu vou pegar de 2 em 2, 5 ao quadrado, e sobrou um 5. Depois eu vou fatorar o 45. 45 dá por 3, ó, porque quando eu somo 4 mais 5 dá 9. E 9 dá por 3, então o 45 também dá por 3, que é 15 vezes 3. O 15 também dá por 3, que dá 5, e o 5 dá por 5, que dá 1. Então, o 45 também é conhecido como 3 ao quadrado vezes 5. E deu, né? Não tem mais ninguém para a gente fatorar. Então, vamos lá. 4 vezes a raiz quadrada de 125 também é popularmente conhecida como a raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Mais 3 vezes a raiz do 45, também conhecido como 3 ao quadrado. Aqui é 5 ao quadrado vezes 5, ali é 3 ao quadrado vezes 5. E o 30 raiz de 5 fica quieto aqui onde ele estava. Agora, quem sai da raiz é quem tem o quadrado, né? Quem vai sair? Vai sair esse 5. Então, o 4 que está lá fora vai multiplicar o 5. Raiz de 5. Esse 5 ficou aqui. Aqui eu fiquei com 3 vezes a raiz, esse 3... Opa, esqueci de tirar o 3, peraí. Vou apagar aqui.
vezes o 3 que saiu e o 5 que ficou, menos o 30 raiz de 5. E agora a gente opera o que está lá fora. 4 vezes 5 é 20, raiz de 5, mais 3 vezes 3 é 9, raiz de 5, menos o 30, raiz de 5. 20 maçãs mais 9 maçãs, 29 maçãs. 29 maçãs menos 30 maçãs, ó, eu tenho 29 e eu devo 30, eu fico devendo uma raiz de 5. Então, assim, escrever menos 1 raiz de 5 ou menos raiz de 5 é a mesma coisa, tá? Tá certo. Vamos à letra C. Eu quero outra cor. Vou fazer de preto. C. Raiz de 54 mais raiz de 6 menos raiz de 150 mais 2 raiz de 24 é isso. Vamos fatorar o 54. 54. 54 é par, dá por 2 e dá 27. O 27 está na tabuada do 3, que dá 9. Que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Então, olha só, a raiz é quadrada. Então, eu vou pegar de 2 em 2. Ou seja, o único 2 que tem aqui é esse, 2 iguais. Então, vai ficar 3 ao quadrado e o que sobrou, 2 vezes 3, é 6. Multiplica eles, né? Deixa assim, 6. Depois, eu tenho a raiz de 6. Então, vai ficar assim porque o 6 não dá para fatorar. Dá por 2 e por 3, mas ninguém sai de dentro da raiz. Vamos ao 150. 150. O 150 dá por 3. Vamos dividir o 150 por 3. 150 dividido por 3. Dá 5 vezes 3, 15, baixo zero, dá 50. Meu Deus, o que eu fiz? Dá 50. Então, aqui vai ficar 50. O 50, dava por 2, né, gente? Mas não tem problema. Posso botar o 2 agora aqui, ó. 50 dá por 2, que dá 25. 25 dá por 5, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Ué, professora, mas deu certo. Sempre me disseram que não podia trocar a ordem, que tinha sempre que começar pelo 2. Pois é, mas pode. A gente diz que não pode no começo, quando vocês estão aprendendo, porque daí vocês vão pegar na ordem e não vão esquecer de ninguém. Mas agora que vocês já sabem a fatoração, né, que não estão mais aprendendo a fatoração, passamos dessa fase, a gente pode mudar a ordem, tá? Vai dar o mesmo resultado, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente tem 5 ao quadrado, quem sobrou? 2 vezes 3, o 6. E o 24, ele já está fatorado aqui, ó, galera. Tá aqui, ó, 24. É 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Aí a gente vai botar ele ali depois. Então, vamos escrever aqui o 54. A raiz de 54, que também é conhecida como 3 ao quadrado, vezes 6. A raiz de 6, que está quietinha, vai permanecer quietinha. A raiz de 150, que é a raiz de 5 ao quadrado vezes 6, e mais 2 vezes a raiz do 24, que também é conhecido como 2 ao quadrado vezes 6, que a gente tirou daqui. 2 ao quadrado vezes 6. Agora, quem tem quadrado sai de dentro da raiz. Ele sai, ele sai, ele sai. Todo mundo sai. Todo mundo que tem quadrado sai. Então, vamos lá. 3 saiu, ficou 3 raiz de 6
mais a raiz de 6, menos 5 raiz de 6, e mais, eu tenho um 2 aqui, saiu outro 2, ficou 4 raiz de 6. Agora, tenho várias maçãs, ó, uma maçã, 3 maçãs, uma maçã, menos 5, vamos ver. 3 raiz de 6 mais raiz de 6 é como se tivesse o 1 aqui na frente, cuidado, ó, 3 mais 1, 4 raiz de 6. 4 raiz de 6 menos 5 raiz de 6 vai dar menos 1 raiz de 6. Menos 1 raiz de 6 e mais 4 raiz de 6 sobraram 3 raiz de 6. Se vocês se confundem com isso, vocês podem fazer assim, ó. Coloquem a raiz de 6 na frente, abre um parênteses e copia todo mundo que está na frente da raiz aqui, ó. 3 mais, aqui não tem nada, mas é 1, né, gente? É uma raiz de 6, menos o 5, mais o 4, né? Ó, colocamos em evidência o que tem comum em cada uma das parcelas, que no caso é a raiz de 6. E aí é só operar o que está aqui, ó. 3 mais 1, 4. 4 mais 4 pode fazer assim, 4 mais 4 dá 8. 8 menos 5 dá 3. E daí copia a raiz de 6, né, que está fixa aqui. Então, esses foram os exercícios da página 46, o exercício 1 da página 46. Espero que vocês tenham entendido, né? Se inscreve no meu canal, dá um curte e vamos aos novos exercícios agora, certo? Beijinhos!